canal. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria que eu te acolho para partilharmos, continuarmos tratando sobre os sacramentos da Igreja Católica. Então, no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui, nós tratamos sobre os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a primeira Eucaristia e o sacramento do crisma, a confirmação. Nesse vídeo nós vamos estar tratando sobre os outros sacramentos, que são o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem, do matrimônio e da confissão. Então, vou tentar estar esclarecendo alguns questionamentos e dúvidas para que a gente possa conhecer mais sobre a nossa Igreja Católica e assim poder amar mais a nossa Igreja e ter uma fé mais fortalecida. Então, inicialmente, vamos falar sobre o sacramento da confissão, ou o sacramento da penitência. A gente vai encontrar mais informações sobre esse sacramento no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo número 1422. Tá? O Catecismo da Igreja Católica está disponível na internet, no site do Vaticano, então você pode ter acesso a ele ou comprar para ter, porque tem várias instruções da nossa fé católica nele. Então, o sacramento da penitência, também chamado sacramento da reconciliação, nos reconcilia com Deus e com a Igreja, através do perdão dos pecados. E aqui tem vários pontos importantes para a gente poder tratar sobre o sacramento da penitência. Um deles é que a palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer para Pedro, quando ele institui a igreja: Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. E logo no versículo seguinte, no 19, ele vai dizer: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus dá autoridade para Pedro, como sendo o nosso primeiro Papa, para que ele possa ligar e desligar. O que ele faz na terra reflete no céu. Então, quando nós estamos em pecado, quando nós transgredimos as orientações, as leis de Deus para uma boa convivência, nós estamos em pecado. Depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre o pecado, né? E a preparação para a confissão, para a penitência. Quando nós transgredimos essas normas, nós estamos em pecado mortal. Então, o que é que acontece com isso? O que é que isso quer dizer? Se a gente morrer, a gente não vai ganhar o céu. Claro que a gente conta com a misericórdia de Deus para todas as situações, mas a gente precisa viver bem para que a gente possa alcançar essa morada eterna no paraíso. Então, quando nós vamos buscar a confissão, nós vamos falar para o padre, que é aquela pessoa que, como um representante do Papa são os bispos, representante dos bispos são os padres. Deus, quando dá autoridade a Pedro lá atrás de ligar e desligar as coisas na terra, isso reflete no céu, isso vai alcançar, vai chegar nos padres. Então, por que a gente tem que se confessar para um padre? Quando eu me confesso com um padre, eu falo o meu pecado para o padre, ele vai orar por mim e me dá o perdão de Deus. Quando ele está agindo ali, ele está em persona Cristo, na pessoa do Cristo, perdoando os meus pecados, através dessa autorização, dessa permissão que Deus deu a Pedro lá atrás, no início da nossa Igreja Católica. Então, é importante que a gente possa estar buscando a confissão com uma certa frequência, uma vez a cada mês, a cada 2 meses, mas sem demorar muito tempo. A Igreja nos pede que pelo menos uma vez por ano a gente possa buscar a confissão, mas isso é muito pouco, porque a gente peca constantemente. Eu posso dizer que diariamente a gente está pecando ali, né? Uns pecados mais leves, outros pecados mais graves. Então, para a preparação para o sacramento da penitência, a gente precisa fazer um exame de consciência, e aí tem alguns roteiros que nos ajudam com isso, com perguntas. Através desse exame de consciência, a gente vai ver os pontos que a gente pecou e vai levar isso para o padre, para buscar a confissão. Quando for buscar uma confissão, o que é que eu te oriento? Você não precisa contar a história do que aconteceu. Eu fui grosso com fulano de tal porque ele fez isso, mas ele mereceu. Não. Você não precisa justificar o seu pecado. Para que você possa confessar, você precisa ter se arrependido e buscar a confissão. Então você vai relatar para o padre: eu pequei na gula, eu comi demais, eu me excedi, eu pequei na avareza, eu menti, eu caluniei, mas você não precisa entrar em detalhes do que aconteceu. O padre não precisa saber da história, ele só precisa saber quais são os seus pecados para que ele te dê a absolvição. Uma coisa muito importante sobre a penitência, e entrando já no pecado, é que quando nós pecamos, o nosso pecado deixa consequências. Então, por exemplo, vamos supor que eu falei mal de uma pessoa no meu ambiente de trabalho.
E todos ficaram chateados com essa pessoa por conta daquela calúnia, daquela invenção que eu criei, porque falei mal dessa pessoa. Depois de um tempo eu me arrependo, peço perdão, me confesso, Deus vai me perdoar, vai. Deus me perdoa, nos perdoa sempre. Mas as consequências do meu pecado continuam. Então aquela pessoa pode continuar sendo mal vista na minha empresa porque eu falei mal dela. Por conta das consequências do meu pecado, a gente vai precisar pagar uma pena no purgatório. Então é por isso que a gente passa pelo purgatório, para pagar uma pena pelos pecados que a gente cometeu na vida. Por vezes, a igreja vai ter situações em que ela vai estar dispensando, com a autorização do Papa, indulgências. O que são indulgências? É quando a gente recebe uma graça que vai diminuir essa nossa pena no purgatório. E as indulgências plenárias, elas redimem toda a nossa pena no purgatório. Então depois eu vou estar gravando um vídeo falando sobre isso também, que é importante a gente buscar também formas de receber indulgências na Igreja Católica. Tá? Mas voltando para o sacramento da penitência, é importante buscar com frequência, é importante fazer exame de consciência antes de buscar o padre. Tá? O próximo sacramento que nós vamos estar partilhando é o sacramento da ordem. Então, para aqueles que são chamados ao sacerdócio, a gente tem o sacramento da ordem. Ele confere o poder sagrado para exercer o ministério na igreja através da ordenação dos bispos, presbíteros e diáconos. Então, o sacerdote, para que ele se torne um padre, ele vai receber o sacramento da ordem. Esse sacramento vai ser derramado sobre ele. Tem a parte visível do sacramento, mas tem a parte invisível, que são as graças que Deus derrama sobre ele para que ele possa exercer a função do sacerdote, de diácono, ali na igreja. Outro sacramento muito importante que nós temos é do matrimônio. Então, a gente pode encontrar mais informações sobre ele no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1601. É uma aliança indissolúvel entre um homem e uma mulher instituída por Deus como sinal do amor de Cristo pela Igreja. Então, quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, nós recebemos graças para que a gente possa viver bem como casal. Então Deus vai derramar sobre nós no momento ali do sacramento do matrimônio uma graça especial para que a gente possa ter mais paciência, discernimento, ânimo, disposição para a vida conjugal, para a vida a dois. Então o sacramento do matrimônio, ele vai derramar sobre nós essa unção, essa força, essa graça para que o casal possa viver em harmonia, respeitando e fazendo aquilo que agrada à vontade de Deus. Então é importante buscar o sacramento. Se você vive casado, mas não tem o sacramento, busque. Vai ter uma preparação, vai ter um curso de noivos, busque o sacramento do matrimônio. Isso não é apenas uma bênção, é um sacramento, tem uma força por cima disso aí. E alguns pontos importantes é que às vezes pode ser que você não seja casado, porque seu cônjuge já foi casado na igreja católica e aí você não pode casar de novo. Realmente, se você já recebeu o sacramento do matrimônio, você só recebe ele uma vez. Mas o que pode ser feito? Existe um processo chamado processo de nulidade. Você não tem como anular o sacramento, não existe isso. Mas você pode fazer uma análise para ver se o seu sacramento do matrimônio, ou aquele que você teve lá atrás com uma outra pessoa, ele foi válido. E por que eu falo isso? Durante o sacramento do matrimônio, durante a celebração do matrimônio, nós fazemos um juramento de fidelidade, de amor, uma série de juramentos. E você precisa ir para aquele matrimônio de livre e espontânea vontade. Então, por exemplo, se você casou porque estava grávida, ou porque sua esposa estava grávida, ou porque o pai obrigou, ou porque alguém queria que você casasse, esse não é um motivo válido para você casar. Então, isso é um motivo para que o seu casamento, o seu sacramento lá atrás, seja considerado nulo, ou seja, para a igreja, ele não existiu. E como é que você faz para buscar isso? Você pode buscar a orientação com o seu padre, o padre da sua paróquia, ou você pode ir num tribunal eclesiástico, um tribunal da igreja que ele é responsável por tratar sobre esses assuntos. Pesquisando na internet, nulidade matrimonial da Igreja Católica, você vai encontrar mais informações sobre isso. E aí você vai entrar com um processo, vai ser feito todo um estudo daquele sacramento que você recebeu no passado, para ver se ele pode se encaixar como esse sacramento que nunca aconteceu, porque ele foi nulo, porque não atendeu a todas as necessidades para que ele fosse válido. Tá? Então não deixe de buscar e de conhecer mais para que você fique regular com os seus sacramentos. Outra coisa, se você
não tem um sacramento, mas você é casado, vive uma vida conjugal, ou namora, e tem uma vida íntima com seu namorado, com sua namorada, significa que você está em pecado mortal, então você não pode comungar, você não pode receber o corpo de Cristo. Então você faz a sua comunhão espiritual, ok? É importante deixar isso. Um outro sacramento que nós temos, o último dos 7, é a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, a gente vai ter mais detalhes sobre ele no Catecismo, parágrafo 1499 e seguintes, tá? Então, a unção dos enfermos, ele consola e fortalece os enfermos, aliviando seus sofrimentos e unindo-os a Cristo que sofreu por nós. E é importante dizer que muitas pessoas têm medo de receber o sacramento da unção dos enfermos. Antigamente ele era chamado de extrema unção, porque eles acham que depois de receber aquilo ali vai morrer. Ah, meu parente está na UTI, se eu der a unção dos enfermos, pedir um sacerdote para ir lá para dar a unção dos enfermos, ele vai morrer. Negativo. A unção dos enfermos é um sacramento que ele é um sacramento de cura. Existem muitos relatos de pessoas que foram curadas após receber o sacramento da unção dos enfermos. Tá? Então é importante que a gente busque, se a gente está no hospital, se a gente tem um parente nosso que está internado, que está doente, ou que vai fazer alguma cirurgia e que tem risco de morte, ele pode pedir para receber o sacramento da unção dos enfermos. Tem um colega meu mesmo que sempre que ele vai viajar de avião ele tem medo, ele fica com medo de um acidente, sempre que ele vai viajar, antes da viagem ele pede para receber a unção dos enfermos. Por quê? O sacramento da unção dos enfermos redime todos os nossos pecados daqui para trás, inclusive aqueles que a gente desconhece. Então é importante buscar esse sacramento, ele é um sacramento de cura. Tá? Meus amados, se ficou alguma dúvida com relação a esses sacramentos, deixe sua dúvida aqui nos comentários. Se você também é alguém que serve na igreja, tem mais conhecimento também, compartilhe aqui conosco para que a gente possa criar essa rede de evangelização. Não fiquem com dúvida, coloque suas dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder. Se esse vídeo fez sentido para você, envie para outras pessoas, para que também possam alcançar e conhecer mais sobre a nossa fé católica. Não deixe de curtir e compartilhar. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.